Olá pessoal, de novo, agora sem eco, né? A gente estava tentando fazer uma live, a gente vai ter que chegar para trás. Vou afastar aqui. Só um minutinho, gente. Estávamos tentando fazer uma live, só que como a gente está no mesmo ambiente, tava dando eco, tava ficando o sinal ruim, então a gente resolveu cancelar aquela live e iniciar de novo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Os relacionamentos, né? Os relacionamentos que esfriam, né? Já ouviu falar daquelas pessoas que falam que depois de um certo tempo o relacionamento esfria e é assim mesmo, como se fosse algo natural? Sim. Será que de fato é natural mesmo? Será que sempre tem que ser assim ou há um outro caminho? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, trazer uma compreensão. E o que você pensa? Será que de fato, obrigatoriamente o relacionamento tem que esfriar ou há um outro caminho? O que você acha, amor? Eu acho que tem que haver um outro caminho, né? Com certeza. Tem que haver um outro caminho. E eu sei que é muito ruim, dói demais viver num relacionamento morno, um relacionamento frio. E a gente vê que faz parte da realidade de algumas pessoas, né? Muitas pessoas vivem um relacionamento assim, né? Se contenta com isso, acha que não tem possibilidade de melhorar, que o homem é assim, que as mulheres são assim mesmo e que é o que tem. Mas eu tô para te falar que existe algo além, existe algo maravilhoso de se viver, né, de se conviver. Existe um relacionamento onde a pessoa que está com você, né, o seu parceiro é o seu número. E quando é nesse formato, é maravilhoso de se viver, tá? Exatamente. É incrível. Então, vamos colocar aqui 3 tipos, né, no sentido qualitativo do relacionamento amoroso. Tem um relacionamento que é quente, tem um relacionamento que é frio e tem o que é morno. Sim. O morno é ainda pior do que o frio, porque o morno fica em cima do muro. Aí, em alguns momentinhos está quente, outros está frio, fica aquela coisa tipo, pra lá e pra cá, é ainda mais cansativo. Então, o em cima do muro é o morno. Do outro lado, do lado direito, no meu caso, que é o lado direito, do seu aí provavelmente o esquerdo, né? Do meu lado direito aqui é o lado do relacionamento frio. E do lado de cá, o relacionamento quente. O que é um relacionamento frio, na sua opinião? Você já parou para pensar o que seria um relacionamento frio? E as pessoas, no geral, elas naturalizam o relacionamento frio. Como se fosse algo de fato assim natural. Ah, eu tenho 3 anos de casado, tenho 10, tenho 5, esfria mesmo. A gente se acostuma com a pessoa, fica aquela coisa mais ou menos, não tem mais empolgação, acabou a paixão, fica aquela coisa meio, só tô junto por obrigação. Gente, estar junto com alguém por obrigação é uma coisa que pessoas infelizes buscam. Fazer as coisas por obrigação. Você já viu as pessoas que fazem tudo por obrigação? Essas são as pessoas mais infelizes que tem. Porque para eu fazer algo, eu tenho que ser obrigado a fazer algo. Naturalmente isso é uma evidência que eu vivo uma vida bem fria. Não tem aquilo que eu quero fazer, não tem conexão com quem de fato eu sou. Mas como eu preciso de fazer aquilo, por exemplo, para ganhar dinheiro ou para dizer que eu estou me relacionando, eu faço só por obrigação. Mas isso é uma atitude que vai te levar a alimentar a infelicidade. O que é inteligente é olhar a utilidade ao invés da obrigação. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que são mais felizes, elas olham a utilidade das coisas. E pessoas mais infelizes, elas olham as coisas por um viés de obrigação. Trazendo para o relacionamento. Quem se relaciona por obrigação, há tendência que está no relacionamento frio. E quem se relaciona por utilidade, geralmente está no relacionamento quente. Eu não estou falando de usar o outro, não é essa a questão. Quando eu falo de utilidade, qual é a utilidade principal de um relacionamento? Levar ambos a crescerem, a se desenvolverem. É a utilidade do relacionamento. Eu não estou falando de usar a pessoa, porque esse não é o caminho. Mas
utilizar o relacionamento para um crescimento e desenvolvimento, seja ele intelectual, seja ele racional, afetivo, espiritual, sexual, mas o objetivo maior, quando duas pessoas se juntam para estabelecer um relacionamento amoroso, é desenvolvimento, porque vida é para frente. Sim. Se o relacionamento não cresce, está sempre morno, isso quer dizer o quê? Que naturalmente o relacionamento vai ficar cada vez pior e as pessoas estão se relacionando por obrigação ou às vezes por uma conveniência. Fala. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de tomar café morno? Queria que vocês respondessem. Vocês gostam de café morno? Ou de um chocolate, né, que é quente, tomar quente e você tomar ele morno, né, quase esfriando praticamente? Exatamente. Então, assim, eu aqui, né, é o que, amor? Nada, só tô fazendo um movimento aqui só. Eu aqui e ele gostamos de café bem quentinho, né? E a gente tava fazendo muito café, a gente até deu um tempo, um pouco diminuiu a quantidade. Cafelólatra, né? Nem existe isso. A gente deu uma diminuída. Então, assim, ninguém gosta, né, de morno, ou frio ou quente, né? O que tiver de ser frio é frio, ou o que tiver de ser tomado quente, quente. Agora morno, que é o que? Meio termo, ninguém gosta. Ninguém gosta. Chega a ser assim, nojento, chega a dar dor de cabeça e tudo mais. Antes, né, esfriar o relacionamento e você ver que ele não te cabe mais e você tomar a decisão de encerrar o ciclo do que ficar no relacionamento morno, porque isso traz muito sofrimento, muita dor. Isso. E o relacionamento esfria porque as pessoas esfriam. Se o para aprender a manter a fogueira do relacionamento sempre acesa, o relacionamento não esfria. Ou quando ele começar a esfriar, eles começam a esquentar novamente. O que eu quero dizer isso de maneira prática? O casal está lá 5 anos convivendo, já conhece os gostos, já conhece o que o par gosta, já sabe o que machuca, o que não, já sabe que as características principais do par. Aí a gente tem uma tendência a perder o interesse por aquilo que é muito fácil, por aquilo que já está ali. Por que algumas pessoas, depois que estão casadas, alguns pares reclamam, ele começou a relaxar, não cuida mais da saúde, não faz isso, não faz aquilo, porque é natural. Quando eu tenho uma coisa muito fácil, quando eu já tenho ali, eu perco o interesse. É igual quando eu quero comprar uma coisa. Eu compro, fico naquela expectativa de chegar, passou alguns dias, algumas semanas, alguns meses, às vezes eu nem lembro mais daquilo. Aí eu já estou buscando uma outra coisa. Então é importante olhar isso pro relacionamento também. Quando eu estou com uma pessoa, eu posso perder o interesse pelaquela pessoa se eu não alimentar aquilo, se eu não fazer algo para continuar alimentando, porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. Tem gente que fala bem, esse dia chegou para mim e falou bem assim, Jonathan, mas você mudou, hein? Não sei o que. Claro, seria complicado se eu não mudasse, a gente muda. E os relacionamentos mudam porque as pessoas mudam. Mas se as pessoas mudam e elas não entendem isso e começarem a adaptar essas mudanças para modificar o relacionamento, para ele avançar, elas vão começar a achar que aquilo está muito chato, esfriou, porque o outro mudou, você não é mais a mesma pessoa. Claro, se eu jogo uma pedra dentro de um rio, depois que eu joguei, segundos depois, não é mais a mesma pedra, não é também mais o mesmo rio. As coisas mudam. As pessoas mudam, os relacionamentos mudam. Então, se você vivencia um relacionamento frio ou morno, saiba que dá para ir pro relacionamento quente. Entretanto, todavia, contudo, é preciso olhar para esse relacionamento e ver o que pode ser modificado. Algumas pessoas precisam de mudar pequenas coisas para esquentar o relacionamento. Às vezes é entender que um tem uma característica mais racional e o outro tem a característica mais sentimental. E quando esse que é mais sentimental estiver conversando com esse outro que é mais racional, ela ou ele já não levar pro lado pessoal, assim, pro lado pessoal, que o outro está sendo frio, porque é naturalmente os casais eles são diametralmente opostos, né? Um é muito racional, o outro é muito emocional. Um é muito executor, o outro é mais criativo. Um é mais negociador e o outro mais é passivo. Então, nessas diferenças,
geram-se muitos conflitos. Mas se o casal entende que a questão não são as diferenças, a questão é como a gente lida com as diferenças, porque através das diferenças a gente pode crescer, a coisa muda de figura. O que é mais racional precisa entender que o outro que é mais emocional olha o mundo pelo viés, pelo óculos da emoção. E o outro que é mais racional olha o mundo pelo óculos, pela lupa da razão. Então, são pessoas que veem a realidade de uma forma diferente. Se o que é mais emocional quer que o outro veja aquela realidade, aquele problema pelo lado emocional, vai dar ruim. Desse mesmo jeito, essa pessoa que é mais emocional quiser que aquele que é mais racional veja pelo lado mais emocional, também vai dar ruim, como dizem aí. A questão não é querer mudar o outro, é buscar entender a forma como o outro vê a realidade. Porque... Na audiência colocou aqui, só se colocar no micro-ondas. Só se colocar no micro-ondas, essa é ótima aí. Entretanto, mas esse de colocar diretamente no micro-ondas, vai ficar um trem meio de aparência, né? Sim. A ideia é fazer na fogueira, porque a fogueira vai progressivamente vai aumentando. Ali no micro-ondas já é aquela coisa. E se não houver uma preparação, não há consistência e não há força e não há solidez. Os casais mais sólidos, os casais que têm mais conexão, os casais que sabem lidar melhor com os conflitos, os casais que se entendem mais, esses casais, eles passaram por grandes desafios e aprenderam com os desafios. E os desafios que eles passaram no relacionamento, eles não utilizaram para culpabilizar o outro, mas para crescer, para se desenvolver. Você entende? Então, não é vivenciar um relacionamento que é tudo muito fácil. Não tem relacionamento fácil, porque as pessoas conviver é desafiador, mas não precisa de ser pesado. Se eu souber lidar com isso, eu cresço, e o relacionamento, ao invés dele esfriar, ele esquenta. Fala. E tudo na vida, né? Você tem que pagar o preço, né? Tudo na vida. Pra você ter sucesso, você tem que pagar o preço. Você vai ter que ficar horas estudando, vendo as estratégias, o que você pode fazer para vencer, né? Para ser o melhor naquilo. No relacionamento também você tem que pagar o preço, entendeu? O que você vai abrir mão? O que você vai deixar de fazer que você fazia antes, né? Para que seu relacionamento fique harmonioso. Não é assim se privar pelo outro, né? Mas é o relacionamento em si que eu tô falando. O que você vai deixar de fazer que tem causado esfriamento no seu relacionamento? É pagar o preço. Ou a gente paga o preço, né, pra gente conseguir o que quer, ou a gente paga o preço pra ficar na mesma, porque os dois vai doer. Exato, né? Exato. De qualquer forma vai ter angústias, mas a gente pode vivenciar o caminho das angústias para construir um relacionamento próspero, ou o caminho da angústia para continuar num relacionamento escasso. A gente é que escolhe. Entretanto, há uma dificuldade tão grande de desejar, as pessoas já se frustraram tanto, já tiveram tantos relacionamentos que as machucaram, que elas nem desejam mais ter algo diferente. O primeiro ponto para eu realizar algo é desejar. Se eu estou me relacionando e eu nem desejo um relacionamento melhor, você acha que de fato vai mudar? Não vai, porque o primeiro ponto é o desejo. Se eu não desejo algo, eu não vou atrás desse algo. Então, o início aí é desejar, ver o que está impedindo desejar. Se eu não começo a desejar, vai ser difícil de alcançar algo. Você entende? Então, e se eu não entender o que está esfriando o meu relacionamento, como que eu vou avançar? Imagine, se o relacionamento lá constantemente joga-se água na fogueira, ou vai jogando terra, e não tem fogo, não tem nada, e está chovendo ainda, tem uma tempestade. Imagine uma fogueira que está lá com fogo aceso. Aí começa a cair uma tempestade, daqui a pouco começa a gente jogando terra em cima, começa a tirar algumas lenhas. Você acha que essa fogueira vai permanecer acesa? Claro que não. O relacionamento é como se fosse de fato uma fogueira. Para ela continuar esquentando, eu preciso de colocar lenha constantemente e proteger ela da chuva. Se eu coloco uma fogueira no local fechado, é uma coisa. Preparado é uma coisa. Se eu coloco em lugar aberto, é outra. Choveu, vai apagar o fogo. E é assim que acontece. Aí algumas pessoas podem falar: poxa, mas se eu colocar uma fogueira no lugar fechado, entendo que eu estou utilizando uma metáfora aqui. Claro que ninguém vai fazer isso, a não ser que é um ambiente preparado, protegido.
Mas, via de regra, as fogueiras estão no lugar aberto. Mas imagine o seu relacionamento é uma fogueira e você tem a escolha de colocar essa fogueira no lugar aberto ou no lugar fechado. Ou seja, no lugar que vai proteger contra as tempestades e assim vai favorecer o fogo continuar aceso. E também você vai conseguir proteger a fogueira de alguém jogar terra, de alguém... As terras podem dizer uma palavrinha de uma pessoa X, de uma pessoa Y. Você entende? Algumas palavras que a gente diz que às vezes machuca o outro, a gente nem entende por uma falta de não entender o que machuca o outro. Alguns posicionamentos, algumas formas de falar, algumas colocações, tudo isso vai jogando terra nessa fogueira que é o relacionamento. E às vezes é você se comparar, né? O marido da sua amiga, do seu amiga de uma forma e você queria que o seu fosse igual, né? Isso. E assim, você tá na roda de conversa assim, de amigos e vai falando coisa, meu marido não faz isso por mim, meu marido não é assim. Então isso chega a esfriar o relacionamento. Vai pouco a pouco, é como se você jogasse terra no fogo lá da fogueira. Eu vou jogando um pouquinho de terra, quanto mais terra eu vou jogando, eu vou diminuindo lá o potencial do fogo. E aos poucos a fogueira vai diminuindo, o fogo vai diminuindo. E se tiver no lugar aberto, então dá uma tempestade, aí apaga. Tem gente que só está nas cinzas. Entendeu? Só está cinzas. Se não com uma maneira de começar a colocar lenha no outro ambiente, acertar a fogueira e começar a colocar o fogo lá, não vai. Não há mágica, há trabalho. Se uma pessoa que quer uma fogueira, se ela não pegar a madeira, se ela não criar a estrutura, se ela não pegar o combustível, se ela não pegar o fósforo, se ela não for lá acender, nada vai acontecer. Mas só que, infelizmente, novamente eu vou trazer o que Einstein falou aqui, que eu falei numa live passada. É uma insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é o que muitas vezes a gente quer. A gente não quer investir o tempo, o trabalho para fazer aquilo. Agora, quando a coisa é prioridade, a gente faz. Eu tenho certeza, tudo que é prioridade para você, você faz. Quando a gente fala bem assim, não tenho tempo, é porque aquilo não é uma prioridade. Você entende? Não é porque não tem tempo, porque tempo tem. A gente tem tempo para fazer aquilo que é prioridade. Então, se ter um relacionamento de qualidade não é uma prioridade, não há ninguém que convença a pessoa. Mas ela tem que ser, no mínimo, adulto o suficiente para entender que ela vai ter que se acostumar com aquele relacionamento de péssima qualidade, porque ela não está fazendo nada. E não culpabilizar os outros. E não culpabilizar o parceiro. É preciso também de ser coerente, porque senão não faz sentido. Não vai ter mágica. Agora, se a pessoa entende que para ela manter o relacionamento quente, ela precisa de diariamente colocar lenha nessa fogueira, cuidar dessa fogueira. E como que eu coloco lenha na fogueira? Primeiro, uma das primeiras coisas, aprenda a me comunicar. Entendo como eu funciono, entendo como meu parceiro funciona. Depois, eu olho para o meu parceiro não como um objeto, mas eu olho para o meu parceiro como um ser sagrado, que merece ser respeitado, valorizado e merece ser ouvido. Uma outra forma de colocar lenha na fogueira, para manter essa fogueira acesa, e a fogueira aqui eu simbolizo o relacionamento, é quando estiver próximo da pessoa, olhar nos olhos, mesmo que seja de vez em quando, manter uma conexão. Tem casais que se comunicam bem assim, ó. Ei, como é que vai? Tudo bem? Aí um tá de costas aqui, ó, e tenta, como que vai se entender? E também buscar falar a língua do par. Não é que a gente vai deixar de ser quem a gente é, mas se a gente está com uma outra pessoa e essa pessoa funciona de uma forma diferente da gente, a gente precisa de entender qual é o dialeto dela, qual é a forma dela se comunicar. Se eu conversar com essa mulher aqui só no sentido racional, ela vai sair correndo de perto de mim. Sabe por quê? Porque ela é muito mais emoção. Da mesma forma, se ela usar só emoção para conversar comigo, eu começo a coçar a cabeça e dá vontade de eu sair do ambiente, entendeu? Porque ela funciona mais por esse lado mais do sentir e eu mais do lado do racional. Aí a gente encontra o caminho do meio. Amor, vamos encontrar um caminho do meio aqui? E quando eu não conseguir mais ouvir, porque às vezes é desafiador, dá uma conversada com a amiga, com a mãe, como é que você me ajuda aí? Sério? Mas tipo assim, e da mesma forma, às vezes eu também sou tão racional que eu acho que eu esgoto ela em alguns momentos. Eu falo, não, então eu vou entrar também no seu campo. Você entende? É uma questão de entender que nem eu estou certo, nem ela certa, nem ela errada, nem eu errado.
A gente só funciona diferente por conta do nosso processo de desenvolvimento, da nossa vida, como ela aconteceu, da forma como a gente interpretou a realidade. Você entende? Então, se não houver compaixão e entender que só porque o outro é diferente de mim, isso é um problema? Não, pelo contrário. É essas diferenças que vai gerar o desenvolvimento, que vai manter a fogueira acesa. Porque se fosse tudo igualzinho, como ia ser? Eu só consigo me desenvolver por causa dos contrastes, por causa do diferente. Se eu, Jonathan, não tivesse um diferente para eu saber que não sou eu, por exemplo, para eu saber que eu sou o Jonathan, eu preciso de saber que eu não sou a Marga. Você entende? Se não existisse a Marga, eu não saberia que eu sou o Jonathan. Eu preciso do outro para eu saber quem eu sou, para eu me comparar. Se tivesse só você no planeta Terra, você não ia saber quem você de fato é. Você não ia conseguir se desenvolver. Porque você precisa, eu preciso de pessoas para se desenvolver, para se relacionar, para crescer. Então entenda, as pessoas não são um problema. É a forma como eu vejo as pessoas e a forma como eu estou internamente em relação às pessoas que geram um problema. Se uma pessoa... Hoje eu tive uma experiência de uma pessoa X que me conhece, passou por mim e me ignorou. Eu poderia ter pensado bem assim, pô, essa pessoa meio sem noção, né? Me viu, passou aqui, olhou e guardar uma mágoa, uma raiva como eu já fiz em tempos passados. Mas eu pensei, essa pessoa pode estar com algum problema, essa pessoa pode não ter me visto mesmo de fato, e se de fato ela me viu e não quis falar comigo, a questão é dela, não é minha. Eu não vou pegar algo que não é meu, eu não vou comprar aquilo que não é meu. Se não quer, o que eu posso fazer? Eu não fiz nada, eu tenho consciência disso. Mas se de alguma forma ela não quer falar, eu vou respeitar. Mas eu não vou permitir que essa atitude influencie e determine como eu vou me comportar. Mas nos relacionamentos acontece muito isso. As pessoas estão se relacionando a todo tempo e elas permitem que constantemente o comportamento dos outros influencie elas totalmente e muitas vezes a fazer o que elas não querem. Falta inteligência emocional. E inteligência emocional é conquistada. Quer dizer que sempre eu vou reagir dessa mesma forma? Claro que não. Em alguns momentos, se eu estiver mal, tiver com alguma situação X, que eu posso reagir de uma outra forma. Mas como eu já tenho consciência disso, opa, reagi mal, eu vou modificar. Porque agora eu tenho consciência do que é saudável para mim. Você entende? Porque a gente aqui não é, eu não sou super-homem e ela não é super-girl. Ó, falei até em inglês agora, né? Mas só que a diferença é o quê? É que a gente está imerso nessa questão de relacionamento e estudando constantemente e atendendo. Então, é natural que a gente tenha um feeling, uma percepção maior. Como você, se você for de uma área de engenharia, se você for de uma área de vendas, você tem muito mais feeling e pega as coisas com muito mais facilidade do que a gente que não é. Você entende? Porque quando a gente está imerso numa coisa, fica mais fácil. Uhum. Fora que a gente tem aquela questão da convivência, né? E sempre o que a gente fala, a gente testa antes, né? Ou às vezes a gente fala, né, e testa depois, vê depois, na prática. Exatamente. Vê na prática. E assim, gente, é um desafio se relacionar. Não acha que a gente tá aqui, colocando a cara aqui pra falar que o relacionamento é perfeito, que é perfeito, a convivência que não é. Mas é questão assim, de você saber o que você quer, se você ama ou não. Eu sei que quando... Falando da listinha que eu sempre falei aqui. Quando eu escrevi, né, passei por um processo de autoconhecimento, eu escrevi o que eu queria do homem, eu queria que ele fosse atencioso comigo, eu queria que ele fizesse isso, aquilo. E o Jonathan, fica mais elegante. Jonathan, com 2 Hs. Ele, assim, a maior parte das coisas assim, que eu queria no homem, ele tinha. Alguns veio até demais, né? Pelo amor de Deus. Exagerou, né? Foi excessivo. Tá tudo bem. Nem tudo é perfeito. Não é perfeito. E não é pra ser mesmo. Eu não pedi, não. E não é, né? Mas veio o combo completo. Não veio só... Não, veio o combo completo. Não é então, assim... mas, assim, a nossa convivência é isso aqui que vocês estão vendo, entendeu? E a gente ri muito, né? A gente é assim, entendeu? A gente dorme dormindo. É um trem muito gostoso de se relacionar. Exatamente. Mas olha só, pra gente atingir essa leveza,
a gente precisou de passar por uma jornada. A gente precisou de se cuidar. A gente precisou de ser honesto com a gente mesmo. A gente precisou olhar nos olhos um do outro e dizer: eu quero um relacionamento de qualidade. Eu não quero mais os relacionamentos que eu tive anteriormente. Se for pra gente se relacionar, precisa ser um relacionamento que vale a pena. A gente escolheu. A gente decidiu. Depois que decidiu, vamos criar estratégias. E com a estratégia a gente vai avançando. Mas como que uma pessoa vai conseguir construir um relacionamento leve se ela é pesada? Se ela é cheia de coisas do passado? Você sabia que os dois principais inimigos para os casais conseguirem manter a união e ficarem juntos, que separam os casais, é a relação que eles têm com a família de origem e quando eles estão caminhando em direções opostas. Naturalmente, se você for olhar, a maioria dos casais que se separam, ou eles têm questões mal resolvidas com a família de origem, ou eles estão caminhando em direções opostas. Pode ver aí alguém do seu contexto, ou talvez a sua própria experiência, analise os seus relacionamentos anteriores. Observe, se não tem algo relacionado a isso. É uma questão com o pai, com a mãe, com alguém da família de origem. A maioria é assim, um tem um plano A e o outro o plano C, entendeu? Isso. E os dois não querem se juntar e ver alguma coisa assim, encontrar aquele caminho do meio que fique bom para os dois. Perfeito. Então, um pensa nisso, eu quero ir para o sul, não, eu quero ficar aqui. Perfeito. Então, assim, é uma confusão danada. Perfeito. E sempre termina, gente, a maioria, por causa de besteirinha. Não dá. Por causa de besteirinha não, por causa do ego. Porque um não quer ceder, os dois não querem ceder, entendeu? Exato. Então o ego destrói mesmo o relacionamento. Exato. E casa dividida não prospera. E sabe o que acontece? Vou repetir, hein? Casa dividida não prospera. Se não houver uma sinergia entre o casal, se não houver uma congruência e uma coerência, não há mágica. Não há mágica. Não há mágica. Você entende? Precisa de haver, eu vou repetir novamente essa frase. Casa dividida não prospera. Relacionamento dividido não prospera. Relacionamento que um vai para o norte e outro vai para o sul não prospera. Relacionamento que um tá preso lá em alguma questão da infância não prospera. Relacionamento que um dos dois ou os dois estão presos na sua relação com seus genitores não prospera. É preciso de resolver essas coisas, porque senão vai ficar cortando a parte de cima da árvore, vai ficar cortando as galhas e vai crescer novamente. Você conhece pessoas que se relacionam, que são especialistas em criarem problemas no relacionamento? Quando não tem, eles criam. Por quê? Precisa de uma coisa, precisa de um fogozinho, né? Precisa de uma... Então, para esquentar a fogueira, eles criam conflitos, mas só que o conflito, ele tende o quê? Não a deixar o fogo numa temperatura adequada. Ele gera uma temperatura que vai derreter os corpos das pessoas que estão se relacionando. É isso que um conflito constante vai gerando se ele não for resolvido. E entenda, o conflito não destrói um relacionamento. Agora, conflitos em excessos e conflitos não resolvidos, isso sim vai destruir o relacionamento. Um acúmulo de conflitos não resolvidos, sim, porque a fogueira, o fogo vai aumentar de uma dimensão tão grande que ele vai destruir tudo que está ao redor. Conhece aqueles incêndios que destroem, vai destruindo tudo? Então, a fogueira o conflito vai gerando um fogo tão potente, tão poderoso, que destrói tudo que está ao redor. Então, até para manter a temperatura do fogo, o casal precisa de entender, porque a depender da distância também que eles estão da fogueira, podem se queimar. Você entende? Relacionamento é uma ciência, gente. Acho que eu repito isso em todas as lives. Se eu não entendo isso, eu não tenho a disponibilidade para me relacionar, não vai funcionar. Tem casais que não têm projetos em comum. É importante que cada um tenha projetos pessoais e que eles tenham projetos em comuns. E de preferência que esses projetos pessoais gerem uma coerência, uma congruência com esse projeto em comum. Senão, vão ficar dois estranhos disputando. Ora eu estou lá, não vai ter apoio, porque eles estão divididos.
Há casais que não conversam sobre planos futuros. Há casais que não têm afinidade de gostos e interesses, muito poucos. Então como que eles vão manter a fogueira do relacionamento acesa? Como, amor? Me fala. Não tem como, não. É difícil. Não tem como. Então, se eu e a minha parceira, se você, sua parceira ou seu parceiro, não sentarem e não conversarem, não é fazer tudo de uma vez sobre isso, vai ser difícil. Não há mágica, não há remédio, a ação, a mudança de hábito. Uma coisa simples a se fazer. Você que gosta de exercício, pega uma folha de papel, divida ela no meio, coloca de um lado tudo que você não gosta do seu parceiro ou na sua parceira e coloca do outro tudo que você gosta, que você admira. Depois que você fez isso, olha para aquilo que você não gosta na sua parceira ou no seu parceiro, você vai ver que um monte de característica lá está em você. Mas só que como a gente não quer ver o que está na gente, aquilo que nos faz mal, que a gente não quer mudar, a gente culpabiliza o outro. O seu parceiro pode até ter essas características negativas, mas você vai ver que a maioria delas você também tem. Na medida que você trabalha nessas características negativas suas, você vai ver que vai diminuir as características negativas do outro, porque você já não vai ficar vendo o outro como um espelho mais. Você vai assumir a responsabilidade de tratar as suas próprias questões. Mas isso dói, isso precisa de tempo. E é mais fácil culpar do que trabalhar, do que assumir a responsabilidade. Mas casais que querem prosperar precisam assumir a responsabilidade de lidar com as suas questões internas. Não é nada exterior que destrói um relacionamento, é aqui, ó. É o que está aqui dentro que destrói. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas se o casal tiver uma base sólida, não cai. Casa sobre a rocha, não cai. Pode vir a tempestade que for. Pode vir. Mas para eu construir essa casa sobre a rocha, eu preciso de ter elementos fortes. Eu preciso de ver um terreno melhor possível. Eu preciso de construir alicerces fortes. Não é comprar material de terceira, é de primeira. Eu preciso de ter base e depois eu vou construindo essas paredes. Mas cadê o planejamento? Cadê a escolha? Algumas pessoas, quando eu sugiro esse pequeno exercício, dá um bloqueio assim, elas nem ouvem, já passa para uma outra coisa. Por quê? O nosso inconsciente está projetado para nos proteger. Ele não quer que a gente veja aquilo que a gente precisa ver para a gente mudar a nossa vida e ter os resultados que a gente quer. Você entende? Vou repetir. O nosso inconsciente, ele é resistente à mudança. Se eu não entendo isso, eu nunca mudo. Você já ouviu aquelas pessoas que falam que não conseguem mudar, que não conseguem crescer, que não conseguem se desenvolver? Não adianta só querer, porque 5% da nossa vontade é comandado pela consciência e 95% é pelo nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Se a gente não sabe lidar com o inconsciente, a gente vai viver uma vida sempre pesada, difícil e aquela coisa que não vai, quase vai, não tem? Se eu não entendo isso, eu vou ficar culpabilizando sempre o outro. Eu vou ficar achando que sempre o problema é o outro. Não é o outro. O poder está em você. O poder está no seu par. Mas se você e ele não entendem isso e não aprendem a despertá-lo, lapidá-lo e caminharem na mesma direção, não há mágica. Não há mágica. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso de iniciar a jornada. E a jornada, ela começa com o primeiro passo. O que você pode... Depois que você terminou essa live, você pode se perguntar: qual o meu primeiro passo? Se essa live fez sentido para você, qual o primeiro passo que você vai dar para de fato construir o relacionamento que você quer? Qual o primeiro passo? Comece, gente. Não fique pensando lá no final. Pense, você quer um relacionamento próspero? Qual o primeiro passo que você precisa de dar para alcançar isso? Não pensa lá no final, não, porque senão você vai desistir. Senão você vai achar que não vai dar. Senão você vai ver que não faz sentido, porque vai estar muito longe. Quando a coisa é muito demorada, quando é muito difícil, a gente desiste. O nosso cérebro não quer gastar energia, gente. Não quer. Então quando a coisa é muito difícil, olha só, muitas pessoas desistem dos seus projetos, desistem de construir um relacionamento de qualidade, sabe por quê? Porque as habilidades delas são muito pequenas em relação ao desafio. Se eu começo a ter mais habilidades para alcançar, para realizar esse desafio, esse sonho,
eu vou começando a caminhar em direção e vou tendo a realizar. Agora, tem gente que quer ter um relacionamento próspero, mas tem uma habilidade de se comunicar péssima. Claro que ela vai achar que é impossível, porque ela não consegue se comunicar. Agora, se ela começa a aprender a se comunicar, depois começa a se entender, as habilidades dela estão aumentando. Então, esse desafio aqui ele não se torna tão grande mais e a pessoa tende a continuar. Agora, se o desafio é lá gigante e a pessoa... Vou dar um exemplo ainda mais claro. Um estudante de 15 anos, 16 anos, está se preparando para o vestibular. No próximo ano ele já vai prestar vestibular. Ok, tá aqui. Aí ele quer passar numa faculdade de medicina. Olha só, 15, 16 anos quer passar. É a faculdade mais concorrida, a princípio. Você acha, se ele olhar agora, nesse exato momento, com as habilidades que ele tem, você acha que ele vai acreditar totalmente que ele vai passar? Que ele é capaz? Não. Naturalmente, talvez ele vai escolher um curso menos concorrido. Por quê? Quer dizer que ele é incapaz, que ele não pode passar na faculdade? Claro que pode, mas ele não tem as habilidades suficientes para ir atrás desse desafio. Então ele desiste, procrastina, não faz. Agora, se ele aumenta as habilidades dele, faz um curso pré-vestibular, ou paga um professor pessoal e vai aumentando as habilidades, mesmo que ele não passe na primeira, certamente ele vai estar muito mais capaz para tentar na próxima. E ele vai ficar cada vez mais confiante, porque ele vai vendo que ele tem mais habilidades, que ele entende mais. Então o desafio que era desse tamanho, começou a diminuir porque as habilidades aumentaram. Agora, o que acontece no geral é o quê? Os desafios são desse tamanho, as habilidades desse tamanho. Claro que uma pessoa que tem uma habilidade desse tamanhozinho não vai querer um relacionamento próspero que é desse tamanho. Vai achar que é difícil. Aí a pessoa fala bem assim, esse negócio de relacionamento é tudo ruim. Esse relacionamento não dá certo não. Tá vendo? A maioria dos casais que se relacionam mal. Vai criando um monte de justificativa para justificar o próprio fracasso. A gente é mestre nisso. Mas você não é um fracassado. Eu não sou um fracassado. O fracasso é só um momento. O sucesso também é um momento. Então, nem o fracasso nem o sucesso não se definem. O que define a gente é o que a gente vai escolher fazer diante do fracasso e diante do sucesso. Porque a vida não é só sucesso, a vida também é fracasso. A vida não é só felicidade, a vida também tem infelicidade. Mas a questão é, o que é que eu vou escolher? O que é que eu vou escolher? Ter um relacionamento próspero e, como a minha esposa disse, pagar o preço? Ou vou me acostumar com o relacionamento mais ou menos que a maioria diz que é assim? A maioria diz que os relacionamentos esfriam. Eu não sou a maioria. Não sou a maioria mesmo, eu sou o Jonathan. E eu decidi que eu quero um relacionamento próximo, um relacionamento dos meus sonhos, porque senão não quero me relacionar. Ponto. Agora, se a maioria está falando que é ruim, que esfria, ok, respeito. Se está bem assim para ele, continue, excelente. Mas eu quero um relacionamento de qualidade. Eu quero estar do lado de uma mulher e acordar com ela todos os dias e agradecer por isso. Estar com ela, se divertir, tirar risadas, estar nos desafios, vamos resolver isso juntos, vamos fazer isso aqui, tá difícil, o que eu posso fazer? Se não for parceria, então não dá. Ficar negócio num relacionamento pesado, não dá, mas as pessoas se acostumam constantemente com aquilo que é ruim. E falando nisso, pessoal, na sexta-feira a gente vai fazer uma live com o tema como você fazer, né, para manter seu relacionamento, seu casamento forte, né? E fazer ele durar mais, né, passar por cima desses desafios que vem aí, né? Sair um pouquinho do ego e mais da questão do self, do espírito. Então a gente vai estar ensinando tudo isso. E caso você não tenha um relacionamento, é bom que você assista a live para você saber como fazer um seu relacionamento, né, seu próximo relacionamento durar. Porque eu acredito que vocês devem estar cansados de passar por um relacionamento aqui e para o outro e se frustrar e já só acumulando lixo, acumulando mágoa e não dá certo em relacionamento nenhum. Se você for uma pessoa como eu, que já passou por vários relacionamentos, nenhum deu certo, então você precisa assistir a live de sexta, tá bom? Exatamente. E nós aqui somos a prova viva de que é possível sim ter um relacionamento dos sonhos. A gente já vivenciou também vários relacionamentos pesados que não... Então, a gente vivenciou os dois lados. É possível, gente. E a gente... Qual a diferença da gente para vocês? No sentido de potencial para conseguir nenhum
A diferença talvez seja que a gente decidiu, estudou para isso e está buscando construir. A única diferença é essa. Se vocês trilharem o mesmo caminho e tiverem a mesma vontade, a mesma gana, vocês também merecem, todo mundo merece. Mas só porque poucos alcançam? Porque a maioria só quer. E a minoria que alcança é a que faz, é a que busca, é a que realiza, é a que paga o preço. É isso. E, enfim, é uma coisa que a gente precisa de viver. E eu quero muito que muitas pessoas vivam isso, entendeu? Porque um relacionamento de qualidade, ele tem o poder de nos fazer decolar, entendeu? Tem o poder de nos fazer vibrar, tem o poder de gerar na gente uma vida tão grandiosa que nos leva a um desenvolvimento tão grande. Verdade, tanto que eu solteira eu era uma, eu agora casada com o John, quantas coisas que eu descobri sobre mim, quantas coisas eu tenho feito que eu nunca imaginei fazer, entendeu? Não tô falando comida não, tá? Tô Mas falando ela faz também, bem. Eu faço, mas não tô falando de comida, tô falando assim de estar mais inteligente, de fazer e acontecer, de pegar um projeto e ir até o final. Antes não fazia nada disso. Então quando você tem um parceiro mesmo de verdade, gente, não existe homem perfeito, tá? Eu não sou perfeito não. Não é não, porque se ele fosse perfeito não teria nem espaço pra gente ser feliz, né? E a gente não estaria junto também. A gente não estaria junto. Dá licença, amor. Tá. O relacionamento de qualidade não é construído por pessoas perfeitas. É por pessoas imperfeitas que almejam a perfeição, mas que sabem que nunca vão atingi-las, porque a perfeição não é para humanos. Simplesmente isso. Mas a perfeição é um objetivo, não é um objetivo a ser alcançado, é uma jornada a ser percorrida. Você entende? Então a gente é imperfeito, a gente tem consciência disso, e a gente está com o alvo da perfeição, porque a perfeição é aquilo que é completo, acabado, não tem mais nada para trabalhar, é perfeito. Então como a gente sabe que a gente não é, a gente sabe que a gente é imperfeito, mas como a gente quer um relacionamento cada vez melhor, o que a gente faz? Ok, a jornada a ser percorrida é a perfeição. Então quanto mais a gente caminha em direção a essa jornada chamada perfeição, melhor a gente fica, e à medida que a gente se melhora, melhor é o relacionamento. Obrigado, amor. Pode concluir. Eu interrompi ela, não podia perder esse gancho, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui, tá? Hoje a gente começou às 18h30, né? Isso. Mas na próxima sexta-feira agora vocês não podem perder, porque a live está um espetáculo. Convide mais alguém, tá bom? E compartilhe, a gente vai salvar essa live aqui, você pode compartilhar ou marcar algum amigo seu, tá bom? E é isso. Um Até abraço e até sexta. Como que... Aperta lá em cima aí. Ah, não, esse aqui é convidar amigo. Ixi, a gente tá... Ah, tá.